Eu vim, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero
Amém, irmãos? Nós hoje estamos começando o culto de domingo e vamos partir para o louvor nesse momento. Mas eu quero convidar vocês a convidar outras pessoas para, junto conosco, louvar, exaltar o nome do Senhor. Convide a sua família, o seu irmão, aqueles que estão com você na sua casa, para aproveitar esse momento, para adorar ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar iniciando então esse culto. Que Deus fale no coração de cada um. Pai de amor, agora, Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoe os teus servos, Senhor, que junto conosco irão louvar ao teu nome, Pai. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Deus, a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E fala através da tua palavra ao meu coração, ao coração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Te adoramos, Senhor. Sim, Senhor Jesus, tu que és o Cordeiro Santo de Deus. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei.
preciou teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele. Se posso me achegar somente pelo sangue.
graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Nessa noite nós vamos louvar e adorar ao Senhor. Hoje nós estamos num culto especial, é um culto de Páscoa, é um culto de lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que nos ama. Então nós queremos meditar na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8, que diz o seguinte: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós queremos lembrar aqui o que é a Páscoa, antes de continuarmos. O que é a Páscoa? Nós vamos voltar agora lá para Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ver quando o Senhor institui a Páscoa, quando ele retira o seu povo de Israel do Egito. Deus, ele então, ele tem ali o objetivo de resgatar o seu povo que está escravizado no Egito. Ele começa então a dar as pragas. E a 10ª praga, que é a morte do primogênito, Deus estabelece então um sinal para que o anjo da morte não alcance a casa daqueles que temem ao Senhor. E qual é esse sinal? Ele estabelece que todas as pessoas deveriam escolher, um cordeiro ou um cabrito, um animal para ser sacrificado naquele dia. E aquele animal sacrificado, seu sangue seria passado sobre os umbrais da porta. E quando então o anjo da morte passasse, ele não entraria naquela casa, porque ele entenderia, ele saberia que ali estava a casa de alguém que servia ao Senhor, que em forma de obediência cumpriu aquele objetivo. Então Deus estabelece aquele dia para que eles possam, naquele momento, fazer aquela liturgia de uma forma simbólica, ali, e ali eles pudessem ser livres da morte. Então, o que acontece? O povo de Israel, o povo de Deus, eles então saem do Egito, através desse ocorrido, de forma que a Páscoa, ela significa a libertação das pessoas do Egito, a libertação das pessoas do povo de Israel, ali da escravidão do Egito. Então ali Deus está libertando aquele povo, seu povo de Israel do Egito, e ali então eles têm que cumprir aquele dia como forma de relembrar agora, após a libertação de Deus, eles começam a ter isso como uma forma de relembrar. Deus fala, olha, vocês vão fazer isso agora, todas as vezes, para lembrar desse dia, para vocês lembrarem do meu amor, para vocês lembrarem o que eu fiz por vocês. Eu resgatei vocês, eu tirei vocês das trevas, eu tirei vocês da condenação ali, eu tirei vocês da escravidão do Egito, vocês estavam sofrendo, mas eu fui lá e te libertei com mão forte. Então Deus estabelece esse momento, o momento da Páscoa, para falar da libertação do povo de Israel do Egito. Então Deus traz esse momento importante. E o que isso significa para nós, quando nós lemos esse texto? Jesus, quando nós vemos nos evangelhos, falando sobre a ceia, ela foi realizada num dia de Páscoa. Ela foi realizada na Páscoa. E ali Jesus se reúne. E por quê? Há uma significação importante para nós nesse dia de Páscoa. Por quê? Porque Jesus ali, ele é o nosso, como está falando o texto aqui, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado por nós. Por quê? Assim como o povo de Israel estava escravo do Egito, assim como o povo de Israel estava escravo ali, sem ter ali uma solução, Deus
olhou para nós e nos encontrou como escravo do pecado, escravo do mundo, escravo de tudo quanto é errado. E então ele envia o seu filho, Jesus, e esse filho dele, o único filho, ele morre numa cruz por nós, como um cordeiro. Ele morre em substituição pelos nossos pecados. Jesus é o nosso cordeiro pascal. Ele representa ali o cordeiro que foi sacrificado para que nós viéssemos ter a libertação, para que nós não viéssemos ser condenado com o mundo. Não é porque merecemos, não é porque somos bons, não é porque somos melhores que ninguém, mas é porque Jesus Cristo morreu por nós, e não somente por nós, mas por todo o mundo. É assim que a palavra do Senhor declara. Jesus Cristo, ele morreu para salvar, para libertar, e ele é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus Cristo, o Salvador. Jesus Cristo, libertador. Então, nós temos aqui esse texto bíblico que diz para nós que Jesus Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então esse texto ele nos faz remeter àquele momento ali do Egito, aquele momento onde o povo era escravo e foi liberto. Nós fomos escravos do mundo e fomos libertos do mundo. Mas fomos libertos por quem? Por Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascal. E agora ele nos chama a ser também algo importante dentro da Páscoa, que era o pão. Ele fala, nós sejamos o pão sem fermento, né? Não um pão com fermento. E que fermento é esse? O fermento da maldade, do engano, do fingimento. Porque nós devemos viver uma vida cristã genuína, verdadeira. Não apenas uma vida cristã de aparência. Jesus ele sempre lutou contra a aparência. Quando Jesus fala ali do cautelai-vos dos fermentos dos fariseus. Então, o que ele está falando? Porque os fariseus eles tinham aparência de santidade. Eles se mostravam pessoas nas suas formas de agir, pareciam pessoas realmente religiosas, mas os seus corações estavam quebrados, cheios de pecados, cheios de situações. Eles criavam rituais e situações que eles faziam com que outros viviam, mas eles mesmos não queriam viver. Jesus declarava isso como sendo o quê? Sepulcro caiado. Por quê? Porque ali eles tinham uma aparência, mas quando ia lá ver o que realmente havia neles, não havia nada ali que realmente condizesse com o que eles ensinavam ou fingiam viver. O sepulcro, quando nós olhamos o sepulcro, ele muitas vezes é bonito por fora. Às vezes é de cerâmica, é de mármore. E ele fala caiado, aquele sepulcro pintado, bem organizado. Mas quando você vai lá e abre o sepulcro e vê o que está dentro do sepulcro, você vai encontrar dentro do sepulcro a morte. Você vai encontrar dentro do sepulcro a morte. Você vai encontrar uma vida morta, destruída. Você vai encontrar algo terrível. Mas Deus nos chamou para sermos pães asmos, pão sem fermento, pão da sinceridade. A nossa vida não deve parecer uma vida cristã, não deve parecer uma vida de um crente. A nossa vida tem que ser uma vida cristã genuína, uma vida de um crente verdadeiro. É para isso que Deus nos chamou, para sermos diferentes, para fazermos diferença. Então, é importante lembrarmos disso, porque é nesse momento, amém? É nesse momento que Deus escolhe ali para fazer a ceia. Então, é nesse momento onde relembra-se a Páscoa. Ele chama o seu povo e ali ele parte o pão e ali ele distribui o vinho. Deus, Jesus Cristo, neste momento, junta ali os seus discípulos, naquela ceia, naquele momento tão singular, aonde ele vai se sacrificar como cordeiro por nós, aonde ele vai se entregar como cordeiro por nós, aonde seremos marcados pelo seu sangue, para que possamos então ser livres da morte, não da morte física, não da morte humana, mas da morte espiritual, que significa o quê? A separação do homem de Deus.
Jesus mesmo ele fala, não tema aquele que pode tirar a vida, mas tema aquele que além de tirar a vida, pode lançar a alma no inferno. E é esse que nós temos que temer, que é o próprio Deus. Porque Ele é o único que pode dar a salvação. Ele é o único que pode livrar do inferno ou lançar no inferno. Deus é o Deus que liberta. Deus é o Deus que salva. Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que muda o ser humano. O nosso Deus. E Ele cuida de nós. Então está aí Jesus Cristo, naquele momento de Páscoa, naquele momento onde o Cordeiro, que é o próprio Cristo ali, ele nos chama para essa reflexão. E ele pega o pão e parte e divide. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Esse é o meu corpo que é dividido por vós. Participai em memória de mim, até que eu venha. Então ali nós temos um momento singular, um momento importante. E ali ele distribui então vinho, o suco de uva, né? Então ali há uma distribuição ali do fruto da vide como símbolo do seu sangue, que foi derramado numa cruz por nós, que nós não merecíamos. E tudo isso para que nossa vida fosse ali então marcada pelo seu sangue, para que nós pudéssemos então ser livres da morte eterna, da separação do homem de Deus, porque Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu próprio Filho, para que fosse então Ele o sacrifício por nós. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E quando nós participamos da Páscoa, nós temos que lembrar, é deste amor. Nós temos que lembrar, é deste sacrifício. Nós temos que lembrar, é da sua misericórdia para conosco. Porque nós não merecíamos nada de nós mesmos. Mas foi Ele que, por amor a nós, morreu naquela cruz. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele morreu em nosso lugar. Qual dentre os homens seria capaz de morrer por alguém que o odeia? Dar a sua vida para salvar aquele que o odeia. Qual dentre os homens? Talvez alguém seria capaz de sacrificar a sua vida pela sua família, pelos seus filhos. Mas qual dentre os homens seria capaz de morrer por aquele que foi contra ele? Jesus Cristo, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Ele morreu em nosso lugar numa cruz. Ele derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos livres. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele não tinha necessidade, não havia nada especial em nós. Jesus Cristo não nos devia nada, mas tudo por amor. Ele se tornou esse Cordeiro Pascal para que nós pudéssemos ser, então, pães da sinceridade, para que nós possamos ter uma vida sincera e genuína diante de Deus. Então nós vemos aqui esse paralelo entre a libertação do povo de Israel ali do Egito, onde eles eram escravos do Egito, estavam condenados a uma vida longe de Deus, estavam condenados a uma vida escrava no Egito, e nós estávamos condenados a uma vida pecaminosa, a uma vida longe de Deus, mas Jesus Cristo, Ele morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos então agora ter acesso ao Senhor, para que nós pudéssemos entrar agora no Santo dos Santos, diante de Deus, e dizer, Abba, Pai, ou Paizinho. Jesus não só nos recebeu, não só nos salvou, não só nos deu direito ao céu, ao ser humano, mas também Ele deu direito de sermos chamados filhos de Deus. Então esta é a grande bênção. Jesus Cristo, Ele sendo Filho unigênito do Pai, veio a este mundo, morreu numa cruz e voltou como Filho primogênito, porque Ele deu direito a todos a quanto nele crê se tornar filhos de Deus. Então é esse o significado da Páscoa. O significado da Páscoa para nós cristãos é o sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário, que morrendo por nós, nos deu vida para não sermos condenados
com o mundo, e que nós venhamos realmente valorizar esta vida, a vida que Cristo nos dá, porque custou um alto preço, custou o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário, custou o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, que nós venhamos valorizar em nome de Jesus e levar esse evangelho para que outros conheçam essa palavra, para que outros conheçam o amor de Jesus, que não venhamos colocar as nossas dificuldades na frente do projeto de Jesus, mas que o projeto de Jesus em nossas vidas seja realmente priorizado em nós, em nome de Jesus, que estejamos com uma vida diante do projeto de Deus, diante daquilo que Deus quer para nós, porque o amor de Deus, ele é grande para conosco e devemos então corresponder refletindo refletindo esse amor ao próprio Deus e àqueles que nos rodeiam, falando da misericórdia, do amor e do cuidado de Deus, para que eles compreendam esse tão grande amor, para que eles compreendam o Evangelho, para que eles compreendam essas boas novas, as boas novas de salvação, as boas novas da Páscoa de Cristo, da Páscoa que fala de um amor incomparável. Amém? Que Deus abençoe a todos, que essa palavra chegue no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai de amor, Deus de misericórdia, obrigado, Senhor, por teu amor. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho. Obrigado pela salvação, Senhor, que tu nos deste, Senhor. Não porque merecemos, mas porque, Deus, tu és misericordioso, Senhor. Pai, ajuda, Senhor, que outros compreendam essa palavra e que possam se achegar a ti, Senhor, com reconhecimento, com arrependimento, Senhor, buscando de ti, Senhor, aquilo, Senhor, que tu tens para, Senhor, para todos, Senhor, a salvação, Senhor. Fala, Senhor, nos corações, em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor, nessa semana, que estejamos meditando neste amor maravilhoso, Senhor, e que estejamos colocando esse amor maravilhoso, Senhor, em prioridade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.